Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao meu canal, Rafael Teologia. E muito obrigado por estar aqui vendo o meu canal. Eu estou falando baixo porque eu não quero arranhar muito minha garganta, gritando por causa que no vídeo anterior deu muita tosse. E na gravação anterior também, só que meu fone acabou saindo e acabou apagando o vídeo sem querer. E aproveita, dá like, se inscreve e compartilha o link para espalhar o canal, eu agradeceria muito. E caso você esteja aqui, muito obrigado. E antes de começarmos o nosso tema, vou invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uh, o tema de hoje é a divindade de Jesus. Eu trouxe algumas passagens, duas do Antigo Testamento e seis do Novo. E deixa eu pegar aqui minha Bíblia. A minha Bíblia que vou usar aqui é a Bíblia Católica, mas caso antes de você comentar no comentário, ai, mas você tá usando a Bíblia Católica, então ela deve ser toda adulterada. Calma aí, paizão. Tem aqui, ó, Bíblia Evangélica da minha mãe. Então já acabou a desculpa, já aproveita e pega a tua Bíblia. Se for a tradução do Novo Mundo, parabéns. Bíblia mutilada pra você e adulterada também, que é estranhão, viu? Mas beleza, bora puxar aqui uma passagem e do Antigo Testamento para começarmos e vambora. E estamos aqui, primeiramente, Isaías 53, 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele e fomos curados graças às suas chagas. Isso se conecta diretamente ao sacrifício de Jesus na cruz, pois lá em Adão e Eva, o pecado foi de tamanho infinito, já que eles desobedeceram a Deus. Ou seja, para poder se perdoar esses pecados, precisava de alguém que também tinha tamanho infinito, que foi Jesus, segunda pessoa da Trindade, de Deus Filho. Ele precisava de sua divindade completa para poder extinguir esse infinito de pecado e a humanidade completa para poder sofrer por nossos pecados para poder salvar a gente. Agora, bora puxar aqui. E se lembra quando eu falei que tinha duas passagens? A segunda vai ser conectada com uma passagem do Novo Testamento. Então, espera aí um pouco. Mas, beleza, deixa eu puxar aqui uma passagem do Novo. Espera aí. Voltei e estamos aqui. João, capítulo 1, versículo do 1 até o 3. Pode ver na tua Bíblia evangélica, caso caro caro pessoa que crê que Jesus não é Deus. Jesus João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Bora ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E caso eu te perguntasse agora, quem é o Verbo? Tu, obviamente, responderia, é Jesus. E se eu te perguntasse, Jesus é Deus? Obviamente, tu responderia que não. Então, isso ia ser uma contradição gigante. Eu só estou baseando em algumas pessoas. Talvez você possa dizer o contrário. Mas se a Bíblia diz uma coisa e você diz outra, é como o Santo Agostinho disse uma vez. Se você pega algumas passagens que você quer ler e outras que você ignora porque é contra você, então logo você não é leitor da Bíblia. Eu acho que a frase é mais ou menos assim. Você não acredita na palavra de Deus. Assim como uma pessoa que não acreditava nas cartas de Paulo e mostra, mas isso é fora do assunto, bora continuar. Então, mas eu falo isso sobre no próximo vídeo, então espera aí, no futuro, caso eu lembre desse vídeo. Bora voltar ao assunto agora. E bora pegar outra passagem aqui, muito marota. E também eu gostaria de adicionar que e próprio aqui, o verbo era Deus. E sim, o verbo era Deus. Se na Bíblia, TJ, ou seja, Testemunho de Jeová, o verbo é Deus. Só que esse é significa que existe dois deuses. Então, logo, eu estou falando isso na parte da língua portuguesa. Então, se esse verbo é Deus, então logo existe dois deuses, o que contradiz o primeiro mandamento lá em Êxodo. Então, logo,
Então a Bíblia é mentirosa, e se a Bíblia é mentirosa, logo Deus é mentiroso, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus é mentiroso, então logo Deus é imperfeito. Então, se Deus é imperfeito, tudo é mentira, e o cristianismo, o sacrifício, tudo é mentira. É só uma questão de lógica e pontilhamento básico. Bora pegar outra passagem aqui. Tosse braba, minha garganta já está sendo arranhada, mas bora continuar. Aqui em João, capítulo 8, versículo 10. Então ele seguiu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Foi mal. Ah, se, tipo assim, bora fazer uma questão lógica aqui. Um profeta não pode perdoar pecado. É óbvio. Eu não posso perdoar teu pecado do nada. E mais, somente Deus pode perdoar pecado, assim como está esclarecido na Bíblia. Caramba, já está chovendo. Peraí. E como está esclarecido na Bíblia, somente Deus pode perdoar. E se somente Deus pode perdoar, e se for assim, se Jesus perdoou os pecados, ou ele é Deus, ou ele é mentiroso. Se Jesus é mentiroso, logo a religião toda é mentirosa. Mas bora continuar. E porque é só uma questão de lógica básica. É só você pegar uns 5 minutos para pensar e você verá. Ok, agora bora pegar aqui João, capítulo 14, versículo 8 ao 9. Eu vou esperar você pegar, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou? Beleza. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceis, Felipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dize, mostra-nos o Pai. Assim, se Jesus disse, aquele que me viu, viu também o Pai, então logo, ele é Deus. Por causa que, tipo, ele não pode dizer isso se ele for apenas um profeta, de novo. Por causa que ele seria mentiroso se ele dissesse isso. E se o Pai é Deus, então, se ele disse, aquele que me vê também vê o Pai, é Deus também. É só uma questão de lógicazinha básica. Aí, bora continuar aqui. Deixa eu pegar outra passagem, peraí. Ahá, outra passagem aqui de João. Ah, tá aí, beleza. Muito obrigado. Bora pegar aqui João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, bora partir para o versículo 59, continuando. Essas palavras pegaram então em pedras para lhe atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. E bora ver aqui em Êxodo aqui. Você lembra quando eu disse que eu tinha uma segunda passagem? Pois é, aquela passagem de João 8, versículos 53 e 54, se conecta aqui com a passagem de Êxodo, versículo 13 ao 14. Moisés disse a Deus: Quando eu for junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual o seu nome. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. Então, se você fazer uma questão de lógica básica, e se você acha que mesmo Jesus, depois de dizer isso não é Deus, então você está ignorando a Bíblia somente para entrar nos seus ideais. O que é uma completa, desculpa a palavreado, babaquice. Foi mal, mas é verdade. Então, se fosse assim, quando os judeus pegaram a pedra, Jesus não precisava se ocultar e sair do templo, por causa que se fosse apenas uma metáfora, como muitos dizem por aí, então Jesus faria, calma aí, não vai me atirando pedra, deixa eu explicar, peraí, foi tudo um símbolo, uma metáfora, vai com calma, é só mais dos meus ensinamentos. Não, ele não renegou o que disse e ele só foi embora, sem explicar nada para ninguém, nem se retratar.
É só uma questão assim. Muitas pessoas não conectam essas duas passagens, que são referências cruzadas, pois essas pessoas ignoram por completo. Mas bora continuar, pois já ainda não acabou, ainda sobra 3. Agora bora pegar aqui em João, capítulo 20, do versículo 28 ao 29. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. Esse é o versículo 29. Se Jesus não fosse Deus, ele ia retratar Tomé. Só que ele não retratou, ele somente te meio que aperfeiçoou o que ele disse. Tipo, ele só glorificou o que Tomé disse para ele. Ele disse: Meu Senhor e meu Deus. Se fosse assim, Jesus estaria. Se ele não fosse Deus, quando Tomé disse: Meu Senhor e meu Deus, ele deveria falar: Tu é idólatra, tu não deve me adorar. Adore somente a Deus. Só que não, ele disse, repito: Creste porque me viste, felizes aquele que creem sem ter visto. E ele não retratou de nenhuma forma Tomé. Ele meio que ele amou aquilo que Tomé disse, mas bora continuar aqui, a gente ainda tem 2 passagens. E só pra falar uma coisa aqui, se Jesus não é Deus, ele ia retratar Tomé, e se ele não retratou, então logo ele estaria cometendo contra o primeiro mandamento. E de novo, ele seria um mentiroso. E não é. Mas bora continuar. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. E quem é o homem? Jesus. Pois somente Jesus pode julgar. E calma aí, que na verdade eu tenho mais 2 passagens. Espera aí. E essa passagem que eu disse agora, de Atos dos Apóstolos 17, versículo 31. Foi mal por não ter dito, eu esqueci. Se lembrando daquela passagem anterior que eu disse? Pois é. 2 Timóteo, versículo 4. Não, capítulo 4, na verdade foi mal, babolciei aqui. Versículo 1. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Mas bora cortar aqui já. Se fosse assim, Deus não pode julgar, como você... Na verdade, somente Deus pode julgar. E se Jesus não é Deus, foi mal, balbuciei ali e falei errado. E se Jesus não é Deus, então Jesus não pode julgar. Porque, como vocês dizem, Jesus é o enviado por Deus. E se ele não é Deus, ele não pode perdoar. Mas bora pegar aqui uma cartada final. Vambora. Beleza? Bora. Por favor, abra teu coração para essas palavras que eu te digo. Agora, bora pegar a cartada final. Bora lá em Apocalipse 22, versículo 3. Isso veio diretamente da boca de Jesus. Eu não vou estar mentindo aqui. Pode pegar a tua Bíblia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Se Jesus não é Deus, ele não poderia dizer essas coisas, porque, como você sabe, seria mentira. O que não é, de novo, não é mentira. Pois, se Jesus te aparecesse aqui, ele te dissesse que é Deus, tu diria na cara dele que ele não é Deus? E eu acho, você pode até dizer que Jesus vai julgar os homens nos últimos tempos. Só que, bora fazer a pergunta aqui. Como é que ele ia, sei lá, julgar os homens se ele não é Deus? Somente Deus pode julgar os homens. Isso, eu não sinto raiva por essas pessoas. Eu sinto pena, por causa que é uma ignorância tão grande. E eu vou rezar por elas, de todas formas. Porque eu não vou caçar elas, eu não vou brigar com elas na porrada. Se for pra converter, que seja com palavras, não com brigas. Então, por favor, pegue 5 minutos para pensar depois desse vídeo e abra teu coração. É só isso que eu vos peço. Então, muito obrigado. Fique com Deus. E
bora dizer tchau. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fique com Deus. Amém.